aí, gente? Estamos de volta. Hoje eu vim pra contar pra vocês. O tema do vídeo vocês já sabem, né? Então eu vim contar pra vocês como foi o primeiro mês da minha gravidez. Bom, antes de começar o vídeo, se inscreve e dá um like, que eu sei que você vai gostar desse vídeo. E vamos lá. Pra começar, o mês eu não fiquei sabendo. No primeiro mês eu não sabia que estava grávida, no primeiro mês. Mas depois que eu descobri que estava grávida, eu entendi algumas coisas que aconteceram. Ficando mais chatinha, mais insuportávelzinha. Eu fui dormindo um pouco mais do que eu dormia antes, porque eu já dormia muito antes. E eu fui dormindo mais ainda. Então eu dormi bastante. Eu fui sentindo algumas mudanças hormonais, sabe? Do tipo, ficar mais estressada, ficar mais carente, implicar com muita coisa, enfim. E aí depois que eu descobri que tava grávida, quando eu descobri que tava grávida, eu já tava no segundo mês. Então, na verdade, esse vídeo é pra falar dos meus 3 primeiros meses, né? Porque eu vou fazer um compilado, já que, né? Eu não gravei nada durante a gravidez, eu tô gravando depois que a bebê nasceu. Então hoje é domingo, dia 17, ela faz 2 meses. E quem quer conhecer a Duda, vai lá no Instagram dela, que é Baby Machado com 2 As no chá. E aí vocês vão ver como ela tá uma gracinha. Enfim, voltando ao assunto. Eu fui percebendo essas mudanças. Só que pra começar, antes de eu engravidar, eu comecei a fazer um tratamento pra curar o cisto que eu tinha no útero, porque eu achava que tava me influenciando muito a ficar gordinha, sabe? Ficar cheinha, eu não conseguia emagrecer. Então eu queria tentar ver se eu curando o cisto eu conseguia emagrecer mais rápido. E aí eu comecei esse tratamento com um chá horrível e já fazia um certo tratamento há 1 ano atrás pra curar o cisto com remédio regular, todos os meses. E quando eu terminei os remédios, eu fui até a ginecologista, e a ginecologista do meu convênio, na época que eu trabalhava em um outro colégio, disse que eu teria que começar tudo de novo porque não tinha surtido o efeito. E aí foi bem desesperador pra mim, porque eu sempre quis ser mamãe e tudo mais, e ficava... Esse cisto já tava muito grande e tava impedindo, na verdade, né, a ovulação e eu poder ter um bebê. E aí eu comecei a tomar esses chás e tudo mais. E os chás eram horríveis. Nossa, horrível, gente, pelo amor de Deus, esse chá horrível. Horrível, era tão ruim que eu comia ele com banana, tipo, ai meu Deus, eu não consigo nem falar. Me dá agonia até hoje, quando eu fiquei grávida, só de pensar eu já queria vomitar. E aí eu tomava ele com banana e depois ficava com um pouquinho de pasta embaixo da língua. Tanto que quando eu fiquei grávida, depois que eu parei de tomar esse chá e descobri que tava grávida, eu não conseguia escovar os dentes com pasta normal, porque eu ficava lembrando do gosto do chá e queria vomitar. Nossa, era horrível. Conclusão, eu fiquei quase a gestação inteira escovando o dente com pasta de bebê. Mas enfim. Aí eu tomei esse chá durante uma semana, era pra ter tomado 7 dias, eu não aguentei e pulei 2. Tomei só 5. Depois de 5, eu achei que não ia fazer muita falta não. Depois de 5 dias, eu comecei a sentir muito enjoo. Eu sentia enjoo de água fervendo, mas aí eu associava ao meu nojo com o chá, porque antes de fazer o chá, a água tem que ferver, você tem que jogar o chá, enfim. E aí eu pensava que era por isso, mas não era por isso, é porque eu tava grávida. Eu senti o cheiro, gente, tá? Tudo bem que pode não ter cheiro, mas naquele momento tinha cheiro. Eu senti o cheiro de água fervendo e senti a vontade de vomitar. E aí foi quando eu comecei a vomitar. E aí eu contei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu acho que esse chá fez um revertério no meu estômago e eu não tô... E eu tô vomitando, eu tô passando muito mal e agora ferrou, porque esse chá deve ter feito alguma coisa no meu estômago, eu já devo estar mais ferrada do que eu tava antes, enfim. Fiquei morrendo de medo. E aí a minha mãe falou assim, Bruna, você não tá grávida, não? Eu falei, eu acho que não. E numas 3 semanas antes eu tinha feito exame de sangue pra poder recomeçar o tratamento. E tinha dado negativo, sem sinal de gravidez e tudo mais.
E aí eu falei, não, mas tá louca? 5 dias só de remédio já vai ter efeito, já vai ter efeito disso aqui? Não vai ter efeito disso aqui, gente, pelo amor de Deus. E aí eu peguei e fiquei esperando, né? E no dia... E quando eu fiquei grávida, né? Eu perdi o meu emprego na outra empresa, consequentemente eu perdi o convênio. E aí eu fui marcar o ginecologista com o posto, né? Pra começar, ver se eu começava o tratamento o mais rápido possível, porque eu queria ser mamãe. E aí, numa certa consulta, depois passou, né, esse tempo, eu fiquei muito enjoada e mesmo assim eu achava que não tava grávida. Minha sogra falava, você tá grávida? Eu falava, não tô grávida, gente, não tô grávida. Eu fiz exame tem nem 2 semanas, nem como eu tenho engravidado, em 2 semanas e já tá com sintomas de gravidez, porque normalmente a gente começa a vomitar, fazer essas coisas no 2º mês, 3º mês, não tem como. Aí eu falei assim, então tá. Quando foi em abril mais ou menos, nesse momento, um dia antes, eu marquei a consulta. Um dia antes eu tive uma discussão com meu marido e tudo mais, que hoje é meu marido. E aí a gente meio que tinha dado um tempo. E no dia seguinte eu fui lá, né, no médico, no posto, e o posto disse pra mim que... O posto não, né? A atendente do posto disse pra mim que não tinha médico, que a minha consulta ia ser remarcada, tipo, se fosse remarcada, ia ser remarcada pra 2 meses. E aí eu fiquei muito brava. E aí eu falei assim, quer saber, também eu vou fazer um teste de gravidez. Mas assim, tava completamente desacreditada, só mesmo pra não perder viagem, pra desencargo de consciência. Fui lá e fiz. E aí todas as vezes que eu fazia teste, porque nas vezes que eu fiz teste eu não fiz no meu convênio, eu fiz no posto mesmo. Todas as vezes que eu fiz os testes em casa, todos davam negativo. E eu já tava cansada de ouvir as enfermeiras falarem, você não tá grávida, volta aqui daqui 1 semana que a gente faz o exame de sangue, blá blá blá. E aí eu falei assim, vai ser a mesma ladainha de sempre, mas mesmo assim eu vou ficar aqui. E a minha mãe nunca tinha me acompanhado. Minha mãe nunca me acompanhou em consulta nenhuma. Minha mãe nunca me acompanhou. Nesse dia ela me acompanhou, porque eu tava meio triste, que eu tinha brigado com o marido, mas tava triste, ela foi comigo. E aí, na noite anterior, né, eu fiz um draminha, né, eu já tava grávida, né, então eu coloco a culpa na gravidez. Eu já tava grávida, eu fiz um draminha, porque falando que nada dava certo na minha vida, blá blá blá. Aí minha mãe ficou um pouco preocupada e foi comigo, né. Aí chegando lá, a gente ficou sentada, e daí eu notei uma certa... Na verdade eu não notei, pra mim tava tudo normal. E depois, quando eu fui analisar, eu vi que tava... Espero o carro passar, gente. Enfim, voltando. E depois que tudo isso passou, depois que eu recebi a notícia que fui analisar aquele momento, eu percebi que tava demorando um pouco mais as enfermeiras voltarem a falar comigo do que de comum. Porque quando eu chego lá, eu faço o exame, entrego o xixizinho, elas vão lá, colocam o canudinho, e depois de alguns minutinhos elas vêm falando que não estava. Que eu precisava voltar dali a 1 semana e fazer um exame de sangue. Nesse dia tava demorando um pouco mais. E aí o meu exame tava lá, e tava demorando. E a enfermeira falou assim pra mim, olha, você vai ter que ir numa sala no corredor do lado. Aí eu falei assim pra minha mãe, não, juro por Deus, gente, não passava pela minha cabeça que eu ia receber a notícia de que eu tava grávida. Aí eu olhei pra minha mãe, né, e falei assim, mãe, eu acho que é porque a enfermeira deve estar atendendo algumas pessoas que são prioridade, já que o médico não tá aqui, então eu acho que é isso. Fomos pra outra sala, ficamos esperando. Quando a médica chegou, ela chamou a gente, eu entrei e nem tinha anotado papel nenhum. Quem notou foi minha mãe. Minha mãe viu a carteirinha da maternidade lá, né, carteirinha de gestante, e a minha mãe também não falou nada. Sei lá, podia ser de outra pessoa que também estivesse fazendo teste lá. Enfim, tinha uma menina lá também fazendo. E aí a gente sentou e ela falou, olha, você veio aqui algumas semanas e tudo mais para marcar o teste, né? Fez o teste de sangue, eu falei, fiz e tudo mais. Porque, como eu disse, todas as vezes que eu ia fazer teste de gravidez, sendo de sangue ou não, eu fazia no posto. Porque eu não tinha pressa de descobrir, porque pra mim eu não estava grávida. E não estava mesmo nos outros testes. Eu fiz muitos testes durante a minha vida. Enfim, aí
eu fui, né, sentei lá na sala e ela me perguntou: você lembra a contagem que deu no seu exame de sangue? Eu falei assim: não, eu só lembro que eu trouxe, a enfermeira disse que não estava grávida, que não tinha dado positivo. E aí eu fui pra casa. Foi isso que eu falei pra ela, né? E foi o que aconteceu. Aí ela virou pra mim e falou assim: ah, mas agora você tá grávida. Na hora, não me passou nada pela cabeça. Quando eu imaginava que descobriria que estava grávida, eu pensei que eu ia chorar, que eu ia, sei lá, que eu ia destrambelhar e chorar. Gente, eu não consegui nem chorar. Pra vocês terem uma noção de, tipo, como eu estava extasiada. Eu não consegui nem chorar. E minha mãe começou a chorar desesperada lá, não sei o que, agradecer a Deus e blá blá blá. E eu não conseguia nem chorar. E aí a médica foi falando, ela começou a falar um monte de coisa e me dar um monte de papel. E eu só falei pra minha mãe, eu falei assim: mãe, escuta tudo que ela tá falando, porque eu não vou lembrar de nada, porque eu não estou aqui. E aí eu ficava pensando assim: meu Deus do céu, não acredito. Eu não acredito, depois de tanto tempo. E aí foi batendo aquele medo, porque teoricamente eu já tava em conflito com o pai da bebê. E aí eu falei assim: meu Deus, e agora o que vai ser? Eu vou, não vou ficar com o pai da bebê, eu conto ou não conto? Aí eu peguei e contei pelo WhatsApp. Outra coisa que também eu não queria fazer, porque eu imaginava que quando eu estivesse grávida estaria tudo bem, eu faria uma surpresinha, aquela coisa bonitinha, e não rolou. Foi numa mensagem de WhatsApp e foi tipo bem seca mesmo: tô grávida. Ele mandou um pontinho de interrogação, tipo, o quê? E eu falei: tô grávida. Não passava pela minha cabeça que eu ia ficar grávida, gente. Não passava mesmo. Passava pela cabeça da minha mãe e da minha sogra, que davam certeza que eu tava grávida, mas eu falava que não. E aí, tanto que minha sogra acertou tanto que eu tava grávida, quanto em qual ia ser o sexo do bebê. Desde o começo ela falou que era uma menina. Aí eu contei, né? Saímos do posto ainda anestesiado, porque eu não acreditava que tava grávida, gente. Eu não acreditava mesmo. E aí eu liguei pro meu pai, falei assim: pai, você tá onde? Ele: tô aqui em casa. Aí eu falei assim: pai, se você não tiver sentado, senta. Porque meus pais sempre quiseram um netinho meu, enfim. E, né? E aí eu falei assim: se você não estiver sentado, senta. Aí ele já ficou preocupado, ele já falou: o que foi, Bruna? O que aconteceu? O que aconteceu? E aí eu falei pra ele, contei: pai, eu tô grávida. Aí foi uma festa, ele também não acreditou. Ele falava: você tá falando sério? Eu falei assim: eu tô falando sério. Tanto que eu não acreditava que depois que ela me deu tudo bonitinho lá, ela me deu a certeza, dizendo que o exame de sangue dá certeza, que não sei o que blá blá blá. Enfim, eu ainda comprei mais 3 testes e fiz os testes pra saber se tava grávida mesmo, tanto que eu tenho um guardado até hoje. E aí eu não acreditava, e eu tava extasiada, e ela me deu um monte de coisa. E esse foi o primeiro mês e o segundo mês, porque quando eu descobri que tava grávida já tava de 2 meses, já tava de 8 semanas e alguma coisinha. E aí eu comecei os tratamentos e tudo mais, depois de uns 2 dias eu contei pra minha sogra e tudo mais, ela falou, no carro também, né? A gente tava no carro, foram me buscar e... Não, na verdade não, eu cheguei, eles estavam saindo, aí eu entrei no carro, fomos acho que no mercado, aí chegou no caminho, né, o meu marido falou assim pra minha sogra: a gente tem uma coisa pra te contar. Aí a minha sogra falou assim: ah, e o quê? Ela tá grávida? Aí ele falou assim: é. Aí a minha sogra falou assim: vocês estão brincando? Aí a gente: não. Isso é a sonoplastia do vídeo, gente. Fiz exatamente pra vocês. Aí, enfim, voltando ao assunto. Aí a minha sogra falou assim: vocês estão brincando? Aí a gente: não, ela tá grávida mesmo. Gente, não repara na minha mãe que tá cagadíssima. Minha manicure não veio essa semana, mas enfim. Aí a minha sogra falou assim: vocês estão brincando? Aí a gente: não, a gente não tá brincando, é verdade. Deixa eu arrumar a câmera que ela não tá torta. Enfim. Aí a gente: não, é verdade. Aí a minha sogra falou assim: você tá brincando, não acredito, né? A minha sogra ela é meio fortona, assim, sabe? Tipo, ela não demonstra muitas emoções. É igual meu marido, não demonstra muitas emoções. Aí ela: não acredito, não sei o quê. Aí
Enfim, no terceiro mês as coisas não mudaram muito. Eu voltei com o para bebê, mas daquele jeito também, que gente, pelo amor de Deus, foi um tremendo rebuliço na minha vida essa gestação comigo e com o pai dessa criança. E aí eu voltei a frequentar a casa deles e tudo mais, aí comecei a receber presentes, comecei a comprar presentes, a primeira roupinha da bebê, tá tudo no Instagram dela, eu vou deixar na descrição do vídeo também o Instagram da bebê. E aí, deixa eu arrumar de novo aqui, porque ainda tá todo, enfim, acho que agora tá bom. E aí foi isso, aí o terceiro mês eu fiz o primeiro ultrassom, né, porque eu fiquei agoniada, já fui direto no particular, no hospital, e fui fazer o ultrassom, aí vimos o bebê, descobrimos que realmente tinha. Gente, vocês terem uma noção, eu não acreditava que estava grávida, tanto que eu cheguei no hospital para fazer o ultrassom acreditando que não estava grávida, que lá ia aparecer alguma coisa e ia falar, não, você não tá grávida, não ia aparecer nada, ia aparecer o saco vazio, enfim, eu tava muito ansiosa. Nesse terceiro mês também, que eu fiz o ultrassom, passou uma semana e eu tive um sangramento. Um leve sangramento, mas eu tive um sangramento. E aí, depois me explicaram que é normal, que é vestígios da menstruação anterior, enfim. Ou é o organismo limpando o útero, eu não lembro direito o que falaram. Mas falaram que era normal, mas eu fiquei desesperada. Tanto que os primeiros 2 ultrassons são, tipo, diferença de uma semana, porque foi nessa semana que eu sangrei e fui direto pro hospital pra fazer esse ultrassom aí, porque eu queria saber o que tava acontecendo. Aí fui, tava tudo bem, não tinha nada errado e a bebê já tinha crescido 3 milímetros. Tá tudo descrito lá no Instagram dela, gente, se vocês quiserem acompanhar, tá certinho. Então, os 3 primeiros meses foi isso. Não tem muito pra contar, porque eu descobri já no segundo, então eu não sabia, né? Só sabia mesmo que depois eu fui reparar que meu organismo tava mudando um pouco. E aí, foi uma alegria muito grande pra mim, depois que a ficha caiu, porque eu agradeci muito, muito, muito a Deus, chorei muito, 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 porque quem me conhece sabe a luta que foi pra eu engravidar, o quanto eu era desesperançosa e tal. E aí, aconteceu, Deus me abençoou e hoje a minha princesinha tá aqui comigo, fazendo 2 meses, palmas pra ela. Enfim, então é isso, pessoal, os 3 meses foi assim. Não teve muita coisa, porque, né, eu descobri, como eu disse, no segundo mês, teve só esse 1 mês, eu tive só esse sangramento. E aí no próximo vídeo eu vou contar pra vocês como foi do terceiro mês pro 6º mês. E vou explicar direitinho o que aconteceu. Teve muita coisa nesse período, teve bastante coisa que aconteceu. Eu fiquei um pouco doente, fiquei na cama, fiquei de cama de recuperação, não podia sair da cama, enfim. Foi bem intenso esse tempo aí, foi bem intenso. E graças a Deus eu tava de férias, né? Então, vou contar pra vocês como foi direitinho. E é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like. Quem quiser fazer pergunta, deixa aqui na descrição. Ou vai lá no perfil do Insta, que eu vou deixar também aqui, é FalaBru lá, FLBru, @FLBru. Então segue lá, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo, também tá aqui, passando pra vocês os nomes. Eu não tô, como eu disse no outro vídeo, eu não tô usando muito o Facebook, mas mesmo assim algumas fotos estão indo pra lá, enfim. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe o próximo vídeo e acompanhe os próximos vídeos também, que a Duda vai aparecer mais pra vocês conhecerem. Já teve vlog do meu dia, eu vou fazer mais vlogs se vocês gostarem. Deixa bastante like se você gostou do vlog, deixa bastante like aqui se você gostou desse vídeo. E é isso, no próximo eu conto um pouco mais. Fiquem com Deus, um grande beijo e fui!